Pessoal, então, né, boa tarde para todos. A gente, como a Sônia disse lá, que os mentores nos tragam a calma, o discernimento. Pela primeira vez em muitos anos, eu fiquei nervoso para fazer um estudo. Eu lembrei do dia que eu fui convidado pela primeira vez para fazer um estudo lá no Maria Nunes, no aniversário da casa, com um salão com mais de 200 pessoas, que eu tremia e bebi tanta água de nervoso que eu quase explodi a bexiga, né? Porque eu não podia ir no banheiro. Então, eu, pela primeira vez durante muito tempo, eu fiquei nervoso para fazer um estudo. Mas não é nervoso de um nervoso ruim, não. É porque é uma responsabilidade enorme a gente ter a oportunidade de compartilhar reflexão em cima de uma situação que atingiu diretamente a sociedade, as famílias, no mundo, né? No Brasil, na nossa cidade, na nossa casa. É uma responsabilidade enorme para a gente, para o grupo, né? Quando se dispõe a abrir um tema de estudo nesse sentido, uma responsabilidade enorme quando a gente aceita um convite para vir trazer as nossas impressões de um tema que é novo, né? Quando a gente tem um tema que é muito amplamente discutido, vamos falar, sei lá, sobre o aborto, que é um tema polêmico, e que a gente já tem várias correntes religiosas que já né, falaram sobre o assunto, a gente tem diversas opiniões científicas, técnicas, religiosas, os nossos próprios sentimentos, o evangelho, aquela coisa toda. Mas como a gente vem com um tema que chegou meio sem pedir licença, né, meio sem avisar, e que de alguma forma mexeu com todo mundo, eu fiquei um pouco preocupado. Primeiro porque eu não tenho formação, né, de psicologia, eu não sou nenhum entendedor de comportamento humano, eu não faço parte de nenhuma vara da família, eu sou um espírita abusado, né, como diz a Janaína, porque tem hora que ela fala, você inventa cada coisa. Então, quero pedir perdão por equívocos que a gente cometer aqui. A não concordância, por favor, né, tragam à tona aqui para que a gente possa amadurecer os pensamentos. E eu me dediquei, né, alguns dias aqui lendo um pouco, pegando livros, obras subsidiárias e tudo, para tentar criar uma ideia e tentar, dentro dessa ideia, ser o mais fiel possível ao tema proposto. Então, eu até sexta-feira estava tudo pronto, da sexta, meia-noite e meia, eu mandei uma mensagem para a Ângela, falando, Ângela, estou querendo inserir umas coisas assim, assado, assim, eu estava dormindo e acordei, e eu acho que eu sigo muito as minhas intuições, e ontem eu estava começando tudo de novo. A gente refez tudo, e terminamos agora há pouco ali, deve ter uma hora mais ou menos. Então, eu tenho um roteiro aqui, que eu vou segui-lo aqui, para não correr o risco de confundir a cabeça, né, da gente, e até porque para que a gente, porque tanta coisa que dá vontade de falar, que se a gente não policiar, a gente fica preso numa situação só e esquece a essência inteira do tema. Então vamos lá. A gente vive um momento especial no mundo, né, um momento especial no Brasil, vivenciando uma pandemia. O nosso tema, né, não poderia ser mais atual, que é exatamente essa convivência em família em tempos de pandemia. Compartilhei com algumas pessoas aqui que o meu filho caçula, eu estava lendo e ele vendo televisão alta, eu várias vezes falava assim, ô filho, abaixa aí, filho. Abaixa, filho, papai está lendo um negócio aqui importante e tal, tem que fazer um estudo importante. E aí ele falou, não, pai, não preocupa não, que se fosse importante, eles não iam ter te chamado. Então fica tranquilo. Tá? Esse é o nível, então vocês estão vendo que eu não tenho nada de especial, estou aqui inserido numa família, cheio de problemas também,
Como o Felipe disse, tendo que nos reinventar, é tudo muito novo. A gente tem que trabalhar em home office, os meninos estão tendo aula em em office, né, em casa. E é assim que nós estamos caminhando. Sempre para começar um tema, eu sempre tenho recorrido a questões do evangelho, a personalidades, para que de alguma forma ajude a acalmar o nosso pensamento e baixar um pouco a nossa adrenalina. Eu queria homenagear aqui, então, nesse início, Joana de Cusa. Joana de Cusa, né, é um personagem que às vezes a gente estuda muito pouco, né, sobre personagens, entre aspas, assim, paralelos, né, ao Evangelho de Jesus, mas que deram uma contribuição importantíssima e continuam dando até hoje através dos seus exemplos, das suas histórias. Joana de Cusa era esposa, né, de um alto funcionário lá de Herodes, então ela gozava, né, de privilégios, de uma condição de vida invejável para o povo da época, e gostava muito de Jesus, ao contrário do marido que tinha repulsa, né, às ideias de Jesus Cristo. E lá no Boa Nova, né, Humberto de Campos relata lá, quando ele fala de Joana de Cusa, que ela foi ter com Jesus na casa de Simão. Jesus estava lá, né, jantando, almoçando, descansando, e ela contou para Jesus um pouco das suas preocupações, das suas inquietações acerca dessa questão do marido e tudo mais. De uma forma resumida, né, a gente vai dizer que Jesus acalmou o seu coração e disse para Joana, né, que ela continuasse a vida dela normalmente, amando o seu marido, respeitando a condição evolutiva, a condição de escolha dele e tudo mais. E disse, né, tem uma frase que fica muito forte nessa passagem, que ele fala que o pai não impõe a reforma a seus filhos. Ele esclarece, né, que no momento certo essa reforma virá. E aí ele fala: vai, filha, ser fiel. E assim foi, ela viveu, o marido, né, depois desencarnou, ela perdeu toda a sua condição, né, de vida e tudo mais, teve que trabalhar para sustentar os filhos, trabalhou nas formas mais simples possíveis e tudo mais. No auge das perseguições aos cristãos, ela, junto com o filho, foi levado, né, com mais um monte de pessoas para serem queimados, sacrificados. No momento prestes, né, ao momento final, o filho ainda fala, né, usa um termo, né, que é abjura, que é exatamente a questão de renegar uma opinião religiosa. Então ela tinha a chance, né, mesmo ali no último minuto, de dizer, não, eu estava errado, não era nada disso que eu acreditava, não, eu me arrependo de ter convivido ou propagado as ideias do Cristo e tudo. Mas ela falou com o filho, né, filho, cale-se, né, e falou de Jesus para ele rapidamente. E um dos algozes lá, dos soldados, olhou para ele e falou: seu senhor só te ensinou a morrer? E ela disse para ele, né, no fundo da alma, com o restinho de força que ainda tinha, já sentindo, né, o corpo perecer. Não, além de ensinar a morrer, nos ensinou a amá-los. Então, esse é o personagem, né, que cuidou de uma família e que, por mais dificultoso que tenha sido a sua caminhada, ela jamais abandonou o seu ideal cristão, a sua crença em Jesus Cristo, a certeza, né, de que alguma coisa muito melhor a esperava lá na frente. E ao final, Humberto de Campos relata que ela só lembrava disso: ser fiel, ser fiel. E no finalzinho, eu estou aqui contigo. Então pronto, a recompensa veio, né? Eu não estou aqui para ter o reconhecimento dos homens, a gente está aqui para ter o reconhecimento de Deus. Vamos lá. Tecnicamente falando, o que é pandemia? Uma palavra nova, né, que a gente não estava acostumado. A gente até, como é que fala? Está acostumado, né, quando a gente falava da dengue e tudo, mas que é uma epidemia, né? A gente já está acostumado a falar aqui. Pandemia é uma doença infecciosa que se espalha por diversas localidades, né, por diversos países,
países, continentes, ou seja, é uma coisa muito, muito maior, que é caracterizada por uma doença nova, por um alto poder de virulência, ou seja, a sua gravidade, a sua força, e um elevado poder de transmissão entre os humanos. Na questão, tem uma questão do livro dos Espíritos, né, que quando Kardec vai perguntar sobre essas questões de calamidades e tudo mais, a gente vai ver que, na verdade, é um instrumento que, às vezes, Deus lança a mão para que a humanidade possa crescer. Ao contrário, né, a despeito do que muita gente propaga, do que muita gente fala, uma espécie de uma punição, que a humanidade está sendo punida, que o fim dos tempos está chegando, que já foi dito na profecia de Ciclano, de Beltrano, que vai acontecer isso. Já apareceram mensagens de Chico Xavier, mensagens de sei o que lá, mensagens disso, daquilo, que pessoalmente, eu, Leonardo Cardoso de Alvarenga, não me prendo muito, porque a gente às vezes acaba, né? É melhor se repelir 10 mensagens corretas do que aceitar uma que não seja tão correta. Então, com que fim, né? Que é a pergunta que Kardec fez aos espíritos, fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores. E a resposta que a gente vai ter lá é que, na verdade, é uma forma que Deus encontra para que a humanidade possa caminhar, possa evoluir. O universo, não existe nada desconectado no universo. Se Deus é soberanamente justo e bom, né, por que essas situações acontecem conosco? Né? A gente vê e ouviu tantas pessoas falando, sobretudo agora, nesses momentos, de pessoas que perderam seus entes queridos, amigos, perderam ídolos, né? Pessoas que foram vitimadas pelo Covid e tudo mais, de que tantas pessoas inocentes, tantas pessoas boas, tantas pessoas queridas acabaram sendo vítimas dessa situação. E, perigosamente, né, a gente acaba propagando uma visão deturpada de Deus. Isso que eu estou afirmando um pouco nesse início, porque nós sabemos, né, que não cai uma folha de uma árvore sem que a vontade do Pai prevaleça. Então, tá tudo certo? Tá tudo certo. E nós vamos trazer isso para a família. Eu vou pedir 5 minutos para contar um caso aqui que eu inventei. Eu já tive a oportunidade de brincar com esse caso, brincar no bom sentido, na Juventude Espírita, que deu pano para manga, porque eu estava com os meninos menorzinhos. Foi uma discussão ótima. Quero contar um caso de um esposo, de esposa, marido, filho e amiga. São os personagens da minha história. Uma mulher casada, né, com um senhor, era uma jovem senhora, e um senhor muito duro, muito bravo, muito ríspido, que não queria de jeito nenhum ter filhos. E ela sempre quis ter um filho. E ele jamais aceitou, mas ela propositalmente aboliu os meios de contraceptivos e engravidou-se. Teve o filho, e o marido quis que ela abortasse, e eu não vou fazer isso, não vou fazer isso, não vou fazer isso. Então ele falou, então o filho é seu. E assim foi. Conviveram, cresceram, o menino cresceu, ele nunca deu muita coisa para o menino, tratava sempre com rispidez e tal, e ela foi criando ele sozinha. Moravam numa cidade pequena. Uma amiga de infância que havia ido para a capital chegou da cidade. Chegou na cidade toda diferente, toda com carro diferente, com roupas diferentes. Conheceu o mundo moderno, com ideias modernas. E pregava, chamou as amigas para conversar e formaram um grupo de mulheres para discutir e levar os seus problemas. E essa mulher sempre, né, explicava, né, a situação que era em casa, que o marido era rude, que o marido era assim, que eles não tinham vida mais conjugal, que não havia respeito, que ele vivia buscando mulheres fora de casa e ela sabia disso, e bebia e fazia aquilo tudo, e ela não podia comprar roupa, ela não podia ter nada de vaidade, ela não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, reclamando. E essa amiga, toda moderna,
formou esse grupo de amigas e começou a prestar uma espécie de consultoria para os casais. E levava a ideia dela aquilo que ela imaginava ser o papel de uma esposa. Que a esposa não pode ser assim, que as mulheres têm direito sim, que não sei o que, lá. E começou a apresentar para as mulheres casos de outras mulheres que tiveram envolvimentos extraconjugais, começou a levar, como é que chama? Livros, filmes, pornografia, para que as pessoas pudessem ver aquilo ali e sentir um pouco do prazer da carne. Começou a levar acessórios, né, essas coisas de sex shopping, roupinhas e não sei o quê, para as esposas que queriam encantar os maridos, e as que não tinham nada, que podiam se redescobrir, e aquela coisa toda e tudo. E o marido descobriu e queria até matá-la por estar envolvido com essas pessoas. Mas ela achou aquilo muito bacana, porque ela não tinha nada em casa e continuou indo aos encontros. E um dia ela esqueceu do horário, que ela sempre voltava antes de voltar do trabalho, para ele achar que estava tudo bem, perdeu a hora, e o menino, que vivia sempre abandonado, que vivia nas ruas, tinha se envolvido em um grupo de outros jovens delinquentes e começaram a praticar pequenos delitos. Começou a usar droga, começou aquela coisa toda, saiu da escola, aquele cenário de uma família extremamente problemática. Marido bruto, esposa perdida, filho abandonado. Essa mulher voltando para casa apavorada, para não perder a hora e ser descoberta pelo marido, correu. O filho estava numa emboscada para achar uma vítima, para assaltá-la e tal, para poder usar o dinheiro para outras finalidades, já que ele não tinha nada em casa. Ele e um grupo de amigos tentaram assaltá-la. Ela correu. E aí, um dos que estavam lá atirou nela e ela desencarnou. Aí a gente pergunta, de quem é a culpa do desencarne desta mulher? Não precisa responder. Todo mundo vai falar assim, uai, depende. Não, tem que olhar um contexto. Ampliar visarmente. Se a gente fosse olhar friamente, algumas pessoas que teriam mais afinidade com as situações que parecem com dessa esposa falariam, não, a culpa é do marido, porque nunca a desposou como uma mulher, nunca reconheceu nela a figura feminina, ok? Não, outros podem falar, não, a culpa é da amiga que proporcionou esse negócio assim, se assado. Aí alguém vai falar, mas ela tinha um livre-arbítrio. Ela podia ter escolhido isso ou não. Mas aí quem defendia a mulher ia falar, mas quem está na pele dela é que sabe o que é isso. E assim vai. E outros vão culpar o menino, né? Ou vão culpar o pai, porque não queria ter o filho, não deu amor ao filho, e deixou que o filho tornasse um delinquente, aquela coisa toda. Esse é o ninho, esse é o lugar que nós vamos estar entrando para poder conversar e falar um pouquinho de tempos de pandemia e família. Na questão 775 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta às entidades o que aconteceria, né, com relação à sociedade, né, tem uma crase aí, se houvesse o relaxamento dos laços de família. Questão 775. Ele responde que seria a recrudescência do egoísmo. Na 774, os espíritos vão mostrar a Kardec que a família tem um papel importantíssimo na sociedade. Ou seja, era o berço doméstico. Posso ir? Pode. A hora que você falou da pergunta 775, que você começou a desenvolver a ideia, aí começou a falhar. Então, se você tiver como voltar no início. Entendi. Eu disse que na pergunta 775, Kardec questionou os espíritos o que seria, né, da sociedade o relaxamento dos laços de família. E os espíritos foram categóricos em dizer que seria o recrudescimento do egoísmo.
Na questão 774, os espíritos superiores também vão indicar a Kardec que o papel da família é importantíssimo dentro de uma sociedade, que é no lar que os caracteres de uma sociedade, então, são implantados, que é o berço doméstico, é a nossa primeira escola, né? Que é no berço doméstico, é o primeiro templo, né, da nossa alma. Tem, inclusive, uma descrição num livro do Chico Xavier, que eu vou lembrar o nome, eu esqueci de colocar as referências, me perdoem, mas significa que a nossa tão sonhada paz, a nossa tão sonhada felicidade, ela nasce e passa pelo seio familiar. No Livro dos Espíritos, também, a gente vai ver que existe a família corporal e a parentela espiritual. Nós, pais, mães, a gente não produz espírito, né? A gente produz corpos. Os espíritos foram criados simples e ignorantes por Deus e sujeitos à perfeição. Quando a gente vai falar de família, e eu queria derrubar aqui uma teoria, né, que a gente fica sempre... É difícil da gente conviver com diferenças. Então, quando a gente sempre fala de família, a gente sempre pensa num pai, numa mãe e no filho. Na questão 695, Kardec perguntou: será contrário à lei da natureza o casamento? Isto é, a união permanente de dois seres? Eu queria chamar a atenção para isso. A união permanente de dois seres. Então, isso é maravilhoso, porque isso foi em 1857. E a resposta é um progresso à marcha da humanidade. Então, para a gente já não ficar preocupado com essa coisa, ou então tentar rotular ou lembrar da família tal, porque está falando de família, mas o Léo mora com um homem, ou a fulana mora com uma mulher, e não sei o que, isso é família. Não é o nosso tema, não é o que a gente veio estar estudando, mas a união permanente entre dois seres, é um progresso à marcha da humanidade. Qualquer outro, né, questionamento, ideia e tudo, obviamente que é respeitado e tudo, mas não é o que a gente quer focar aqui. A Terra passa por um momento de estafa, isso está claro. Né? Na engenharia, né, eles chamam de fadiga de material, que é um cansaço crônico. Divaldo Pereira Franco fala o seguinte, quando ele foi falar sobre família e pandemia. Hoje o mundo está... Vou ler aqui, tá? Porque eu não vou lembrar aqui, não. Hoje o mundo está mergulhado num movimento de reflexão sobre a forma de como estamos nos movimentando. E nós, enquanto família, precisamos também avaliar o que está acontecendo conosco. Gente, está mais do que claro que nós, do ponto de vista intelectual, nós crescemos muito. A humanidade evoluiu muito. E a gente sabe que o intelectual precede o moral. Essa é uma percepção minha, que eu vou dizer agora. Eu acredito que, do ponto de vista intelectual, nós avançamos muito e esquecemos um pouco do moral. Então, o intelectual precede o moral. A partir do momento em que a gente consegue discernir o que é bem, o que é mal, o que é certo, o que é errado, obviamente que as nossas escolhas passarão a ser diferentes. Então, está tudo claro. Nós conseguimos evoluir intelectualmente, nunca se entregou tanto à sociedade quanto agora, mas moralmente a gente, no meu ponto de vista, ficou um pouco para trás. Nunca se fez tanta coisa com tão pouca qualidade. A gente caminha, né, passa pelas pessoas na rua como se fossem objetos. A gente troca as pessoas que passam pela nossa vida como se fossem roupas, ou seja, a gente acabou criando um mundo onde a gente virou num looping e não consegue sair dele, patrocinada talvez por um consumismo desnecessário? Sim. O limite entre o necessário e o supérfluo ficou perdido? Provavelmente sim,
porque a gente se entrega cada vez mais a um monte de coisas para provar para as pessoas, às vezes, coisas que nós não somos. Pessoas que nós não somos. As redes sociais se incumbiram perfeitamente desse papel. Passa-se, né? Há, inclusive, eu já estava vendo outro dia que há, inclusive, clínicas de recuperação de pessoas que ficaram dependentes desse meio, né, digital. Ou seja, nós deixamos de ser quem nós somos para viver aquilo que nós queremos que eles pensam que somos. Mas o que isso tem a ver com a família? Ora, se todos nós nos reencontramos no mesmo ambiente, cada um de nós tem um papel importantíssimo dentro desse lugar. Então, não tem como a gente falar de família sem também olhar no espelho e enxergar que nós somos uma individualidade e que nós temos um papel importantíssimo dentro daquilo ali. Seja como pai, seja como esposo, seja como filho, seja como irmão. Esse consumo desenfreado, né, esse limite entre o necessário e o supérfluo, nos tornou pessoas frias. Né? Nós ficamos frios com isso. A gente não tem mais preocupação, né, com as pessoas que estão sofrendo em humanidade. Ah, tá tanto assim, tá tudo assim. Ou então, nós estamos tão acostumados a criar situações que não são, às vezes, a gente escuta, né, que chegam aquelas coisas assim, fulano está com uma doença gravíssima, repasse essa mensagem para 200 pessoas que ela vai receber X dinheiro. Aí a gente vai lá e depois recebe assim, gente, isso é mentira, isso foi criado aí para ser uma mensagem viral, para ver o alcance que ela ia ser criado. Então, olha o nível, né, que nós estamos chegando para poder mostrar alguma coisa para alguém que eu de verdade não consigo entender, né, o que motiva as pessoas a criarem movimentos assim, que fazem com que outras pessoas sofram, né, por aquela situação, fiquem condoídos com aquilo ali, sendo que não existe nada. Não acontece nada, não tem nada daquilo. E a gente, então, vive nesse imaginário. E a Terra sofre, porque nós estamos sofrendo. Porque a energia que emana do nosso país, ela é proveniente da energia que nós emanamos. Se nós, então, dispersamos, né, boas energias, bons fluidos, obviamente que todo o planeta vai se beneficiar disso. O inverso é exatamente proporcional. A quantidade de pessoas deprimidas, a quantidade de suicídios, o apelo desesperado à sensualidade, a quantidade de energia sexual desperdiçada, preocupada com a quantidade e não com a qualidade, denuncia que nós estamos doentes. Denuncia que há alguma coisa que não está certo, que nós estamos buscando alguma coisa que nem sabemos o que é, em terreno que nós não conhecemos. Ou seja, às vezes a gente até passa pelo que procurava, mas como o foco não estava muito claro, a gente não tinha um objetivo muito certo, a gente troca. É aquela brincadeira do Silvio Santos, que colocava, né, antigamente, né, os mais novos não vão lembrar disso não, mas colocava a pessoa na cabine e falava, você quer trocar um alfinete por um carro? Aí a pessoa, não! Porque ela não sabia, né? Só acendia a luz e ele tinha que falar sim ou não. Aí ficou com o alfinete. Você trocar o alfinete por uma caixa cheia de cocô de galinha? Sim! Aí ficava aquela piada, a gente ficava vendo de carro, rolando de rir. Mas que burro, que burro, que burro. Eu tava brincando, ele não sabia o que era. E a gente está assim hoje. Então, a gente que sempre falava assim, não, que burro, que burro. Hoje os espíritos devem estar lá assim, né? Que burro, meu Deus do céu. Tá na mão dele, mas ele está procurando outra coisa. Convivência familiar na pandemia. Gente, de uma hora para outra, nós, graças, né, às orientações das autoridades sanitárias, fomos obrigados a nos manter em acolhimento, em recolhimento dentro de casa. Evitar o convívio social. Até outro dia, a gente passava o dia inteiro em casa,
e a partir do dia seguinte nós passamos a ficar um grande tempo dentro de casa. Até outro dia, nos finais de semana, a gente ia, um ia para o clube, o outro ia andar de bicicleta, o outro ia para a casa da amiga, o outro ia para o cinema, não sei o quê, e nos encontrávamos qualquer hora, a hora que desse, a hora que pudesse em casa, e muitas vezes nem encontrava. Até outro dia a gente levantava, os filhos estavam dormindo, chegavam, os filhos já estavam dormindo. E de uma hora para outra a gente se viu obrigado, porque não é da nossa vontade, a estar neste ambiente 24 horas. Algumas pessoas, literalmente, 24 horas, seja porque é grupo de risco, seja porque está trabalhando em regime de home office, né? Então, ele trabalha em casa. Eu, por exemplo, durante dois dias na semana, estou em casa. A minha esposa está 100% dos dias em casa, ela é professora. Ângela também deve estar dando aula de casa. E a gente está se virando, né? Se reinventando, como o Felipe colocou. Adorei essa reinventar. Filhos dentro de casa, marido e mulher dentro de casa, pais convivendo com filhos, filhos convivendo com pais, irmãos convivendo com irmãos. Emoções, crenças, valores, ideias, todas postas na mesa. Eu sou casado, a minha esposa, né, se chama Janaína, a gente tem 2 filhos. Eu nasci em Belo Horizonte, mas fui para Pirapora com 2 anos de idade. Vivi lá durante 18 anos. Vim para cá, nunca imaginei, né, que a Janaína existia, jamais passou na minha cabeça e vice-versa. Mas um dia o mundo a vida nos colocou próximos e ali nós começamos a entender que a gente tinha algumas coisas a resgatar juntos e nós estamos até hoje. Eu vim de uma região completamente da dela, com ideias e crenças completamente da dela. Eu já era espírita, ela era presidente da Conferência São Vicente de Paulo. E aí começamos a fazer o culto, ela fazia o culto na minha casa com meus pais, com as minhas irmãs e tudo. Começou a achar a doutrina espírita legal, depois virou evangelizadora, fez curso de evangelização e tudo. Tá vendo como é que a vida vem e coloca a gente em caminhos que a gente não esperava? Mas eu não esqueci o que eu era, não esqueci o que eu acreditava, não esqueci os meus valores e mais. Nós tivemos filhos. E aí eu vou passar para ele e ela também. Nós precisamos, às vezes, ceder e trocar um pouco de figurinha para que eles possam absorver da melhor forma possível aquilo que nós esperamos que eles sejam no futuro. E aí a gente vê em uma situação dessa e fala assim, nós precisamos conviver de uma forma saudável dentro da pandemia. No papel, né, fica bonito, fica poético, né, fica legal. Né? Não, nós precisamos ter uma convivência saudável. Sim? Sem encontrar todo dia, já não era muito fácil. Encontrando o tempo todo, todos os dias, é um desafio. É um desafio. A pandemia influenciou diretamente nas nossas finanças, diretamente nas nossas finanças. Todo mundo passou por algum momento aí de turbulência. Ou porque teve uma redução salarial, ou porque perdeu o emprego, ou porque diminuiu o ritmo de trabalho. Né? As pessoas que trabalhavam, por exemplo, com carros, com aplicativos, né? Pararam de rodar. Parou de rodar, parou de receber dinheiro. Parou de receber dinheiro, as contas continuam chegando. As contas não sendo pagas, começa a cobrança dentro de casa. E aí a gente começa a entender que, no papel, é muito interessante, mas que na prática é muito diferente. E é exatamente nessa hora, e aí é que vem. Sabe aquela história, né, do aluno que ficou o tempo inteiro enrolando e que de uma hora para outra o professor fala assim, todo mundo, por favor, tira uma folha do caderno, coloque o nome, que eu vou fazer 3 perguntas, que vai ser uma prova agora. Ele enrolou o tempo inteiro esperando a professora falar assim, segunda-feira vai ter prova. Aí ele fala, vou pegar o final de semana, debruçar nos livros e beleza.
né? Os bobões que ficaram estudando o tempo inteiro, eu fiquei numa boa, agora tá tudo certo. Ou então eu vou colar e pronto. Só que não adianta eu colar da família do meu vizinho, o que eles estão fazendo. Porque o que se aplica lá não se aplica aqui. E não vai adiantar eu tentar fazer um intensivo para poder colocar em prática aquilo que eu não aprendi durante tempos. Então, nós estamos fazendo uma prova agora relâmpago. E precisamos colocar todo o nosso conhecimento na mesa para poder responder as questões que vão ser postas. Finanças. Como é que nós vamos responder? O que é que nós vamos estar trocando? Eu realmente precisava de comprar aquilo tudo? A gente aqui em casa descobriu que não. Nós descobrimos muitas coisas que, como a gente gastava desenfreadamente com situações que não fizeram tanta falta, porque no início, e a minha situação foi complicada, gente. A Janaína dá aula para a saúde. Ela é bióloga, dá aula para medicina, para biomedicina, para enfermar, convive com o médico o tempo inteiro. A Dina, minha irmã, trabalha no hospital, então vive lá. O Covid virou uma realidade, um dia a dia para ela intenso. Minha cunhada é médica, minha sobrinha é médica. Eu sou hipertenso e diabético. Ou seja, eu, para colocar o nariz na rua, demorei umas 3 semanas. Porque, sei lá, você vai morrer, você vai não sei o quê, você vai pegar isso, você é grupo de risco, você não sei o quê, você tá gordo, você já tá velho, você tá... Meu Deus do céu. Então, a gente foi fazer o quê? Eu não posso fazer nada. Não posso. Aí, lá na prefeitura, a gente apresentou o atestado, não sei o quê, e viemos trabalhar em home office. E aí nós fomos descobrindo como é que nós vamos fazer compra. Vamos fazer pelo iFood, pelo não sei o que lá, então vamos. Vamos comprar o quê? O mínimo, que a gente não dá para escolher tanta coisa. Então a gente descobriu que nós gastávamos muito dinheiro com muita coisa que não faz falta. Opa, então nós começamos a nos reinventar? Sim, nós começamos a nos reinventar. Consumo, né? Então a gente começou a entender que a gente consegue trocar, então? Consegue. Não, nós vamos ficar esse tempo todo sem viajar? Vai. Morreu alguém? Não. Alguém desesperou, internou? Não. Até porque se viajasse não ia aproveitar, porque estava tudo fechado. Então nós somos obrigados a reinventar o nosso comportamento. E aí imagine isso dentro de casa. Com 1, 2, 3, com 5, com 7 pessoas. Sexo. O número de divórcios, nós vamos falar disso um pouco para frente, aumentou absurdamente. Quando eu falo de sexo, eu estou falando de convívio, né, entre duas pessoas que trocam essa energia, que é fabulosa, que é importantíssima e que nos aproxima e atrela ainda mais os nossos laços de afeição e de compromisso um com o outro. Mas hoje, agora vendo o dia inteiro, não, puxa, de novo, a gente viu tantas pessoas, eu vi né, no caso no jornal, estava lendo no jornal, e das mulheres que estavam entrando com representação lá, não sei aonde lá, com alguns maridos que não conseguiam pensar em mais nada a não ser em relação sexual. Ou seja, ficar em casa para elas virou um martírio, porque elas são donas de casa. E o outro, né, tá achando que eu sou o quê? Não era assim. Mas aqui eu não tenho nada para fazer? Ué. Não venha fazer aqui, então. Vai fazer, eu não sei, vai arrumar o telhado, vai pintar a parede, vai arrumar o jardim. Eu não sei. Religião. Não pode ir para a igreja, não pode ir para o centro, não pode ir para casa, não pode ir para o templo, não pode ir para fazer nada. E aí? Deus tirou férias? Fiquei lembrando da passagem dos discípulos quando eles estavam naquele lago lá com Jesus, que ele aplacou a tempestade. Que o barco balançando, 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 e eles gritando que nós vamos morrer, nós vamos perecer, nós vamos morrer, e olharam para Jesus, Jesus estava dormindo. Ele falou, Jesus, você está dormindo, nós vamos morrer. Ele falou, gente, calma. Né? Será que papel é isso? Né? Que figura é essa? Quais os momentos da vida em que Jesus adormece dentro de nós? Então a gente precisou aprender a acordar esse Jesus. Então vamos fazer pela internet? Vamos fazer pela internet. Pronto. Os irmãos que
que não queriam que as atividades da casa funcionassem, deve ter ficado chateado, porque nós demos um jeito, todo mundo deu um jeito, e nós continuamos nos encontrando. Cultos do Evangelho no Lar entre famílias de membros que não se veem, não se viam há tempos, estão sendo feitos online. Olha que bacana. Então a gente foi se reinventando muito. Mas até então, eu que tinha tudo nas minhas mãos, tudo resolvidinho, porque eu aprendi que minha vida profissional era assim, eu preciso fazer assim, eu preciso dar resultado, eu me vi dentro de casa. Quanto é que nós misturamos o profissional com o membro de família? Lá na minha empresa, né, se eu fosse um empresário, o funcionário que não se encaixasse bem, que não desse retorno, que não desse lucro, ou melhor, que desse prejuízo, a empresa vai lá e troca. Mas e na família? Então lá eu sou um profissional, aqui eu sou um membro. Aqui ninguém manda mais que o outro. E aí nós somos obrigados a parar, sentar na mesa e analisar como estão os nossos diálogos. Como é que eu vou dialogar aqui com meus meninos? Uma coisa é eu chegar em casa e falar, e aí, Pedro, tudo bem? Vi, como é que foi? Como é que foi a aula? Foi tudo bem, foi assim, foi assado e tal. Tem trabalho, tem para casa? Não, tem, já fiz, não fiz e tal. Ah, então tá bom. Tá bom. Vou tomar banho, vou mexer nas cachorras, vou cuidar dos gatos, vou molhar minhas orquídeas, vou fazer meus estudos, vou sei lá o quê. Né? Agora não. Agora ele está em casa, e aí, né, a gente rende homenagem aos professores, porque não é mole, né, essa turminha pequenininha, e eu vejo lá a professora manter 30 meninos online, prestando atenção, mas o tempo inteiro está assim, pai, minha tela ficou torta. Opa, vamos lá. Pai, tá dando um sinal de que a bateria está descarregando. Conecta. Não, mas não está dando. Pai, todos os dias. Todos os dias. E aí eu vou falar com a escola, ó, para com esse trem que já está me enchendo o saco, já está me atrapalhando, eu não consigo fazer nada por causa dessa escola. É um momento diferente. Então, qual é a forma? Isso é uma forma de dialogar muito clara, mas a gente não estava prestando atenção nisso. E é nesse momento que eu estou vendo assim, puxa vida, como eu participava pouco da vida dos meus meninos. Como? É impressionante, eu estou vendo a criatividade do Vitor, né, que é o mais novo, que é sempre mais calado, que chega lá e já resolveu tudo. E ele é resolvido. Ele vai lá, deu fome, ele vai lá, faz comida, ele vai não sei o que, ele arruma, ele liga para a avó dele, ele fala. Pronto, eu estou vendo agora. Olha só, pois é. E por que eu não estava vendo isso? Porque eu tinha uma vidinha entregue ao cotidiano, as coisas que eu elenquei como importantes e cuidava delas. E eles também estavam lá. Mas não era só isso. Qual que é o meu nível de paciência? Como é que a gente está lidando com paciência? Puxa vida, tem que colocar essa máscara de novo? Tem. É a máscara que está me dando segurança. Como é que eu estou me relacionando propositivamente? Eu estou enxergando, olhando para os meus filhos e falando, olha, filho, isso aqui é um momento que vai passar. A humanidade está passando por uma situação difícil. Será que eu estou esclarecendo para eles também? Eles estão vivendo isso, eles têm o direito de entender isso. Como é que eu estou entendendo a situação e passando para quem está para frente? Quantas vezes a gente ouve falar, né? Ah, nós trem já deu, né? É como se eu estivesse falando com Deus assim, aqui, chega. Com que autoridade? Com que conhecimento de causa? E mais, eu estou preparado, eu estou organizado para viver uma nova proposta de vida? Porque, gente, nós estamos num processo de transição de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Quem aqui sabe como é que é o mundo de regeneração? Ninguém. Ninguém esteve lá ainda. E se o mundo de regeneração tiver uma proposta diferente do que a gente tiver, não? Vai ter. E há. Porque senão não é mudança. Senão não é transição. Então, quer ir? Quero. Então, comece a se adaptar nas pequenas mudanças, porque isso não é nada. A grande mudança vai vir do comportamento. E se me perguntassem, você acha que nós vamos sair melhores dessa pandemia imediatamente? Eu acho que não.
Mas eu acho que sementinhas foram plantadas e vai caber a nós cuidar, zelar e fazer com que essas sementinhas eclodam, que elas deem brotos e que possivelmente deem frutos. E olha, nós somos privilegiados, gente, nós estamos vivendo isso. A gente está achando que, né, não, nós demos azar demais, foi cair logo com a gente. Eu já olho o contrário, já acho que nós demos foi muita sorte. Porque nós estamos tendo oportunidade de contribuir efetivamente com essa mudança e com essa proposta nova de transição entre mundos. Isso significa que coisas novas virão. E para coisas novas, novos pensamentos, novas ações e novos hábitos. Qual que é, então, o nosso papel dentro dessa pandemia, dentro desse momento? Se a gente perguntasse agora, assim, olha, o que essa pandemia gerou? A gente vai falar, olha, gerou ansiedade. Primeiro, gerou ansiedade. O que é ansiedade? É um transtorno psicológico de alguma coisa que pode acontecer. Pode ser boa, mas nesse caso é uma situação ruim. Então a gente está ansioso, porque o que pode acontecer? Eu posso pegar? Eu posso morrer? Minha mãe pode pegar? Meu pai? Eles podem desencarnar com isso? Pode. Meu filho? Aí veio. Da ansiedade, a gente já começou a criar uma angústia, porque eu já comecei a ter certeza de que eu pegaria. E aí gerou em mim uma angústia que é a seguinte: se eu pegar, vai ter vaga no hospital? Tá tudo cheio. Aí, o povo tá na rua, meu Deus do céu, o povo não pode ir pra rua. Mas é porque senão não vai sobrar vaga para mim se eu pegar. Então, até nisso eu comecei a entender assim, puxa vida, nesse momento eu tô sendo egoísta, eu tô pensando em mim, porque se faltar vaga, porque o outro ficou no boteco, porque o outro foi para não sei aonde, olha a irresponsabilidade desse povo. Em vez de ficar quieto, vai faltar vaga. Se eu precisar, como é que vai ser? Vai haver hospital? E aí a gente derrama na gente adrenalina, né? Que a gente fica... Aí você fala, o que é angústia? Angústia que é trem? É um sentimento ruim, é um frio na barriga, é o coração que bate mais forte, e aí a gente acaba transformando essa angústia em medo, porque a angústia é um medo, é uma coisa meio difusa, né? Será que vai? Será? E o medo já começa a andar e a olhar tudo como se tivesse pronto para acontecer. A minha irmã, né, a Dini, convive lá no hospital, então todos os colegas dela pegaram Covid, pegaram tudo, e ela um dia a médica olhou para ela e falou, você está com o olho assim, assim, assado, eu tô achando que você está com Covid. Uai, pronto. Começou a sentir falta de ar, começou a achar que estava com febre, começou a não sei o quê, tudo da cabeça ali, aí já começa a pensar, puxa vida, será que eu passei isso para minha mãe, passei isso para o meu pai? Puxa, mas eu vou carregar essa culpa? E a gente está se esquecendo de que tudo que está acontecendo está certo e tinha que ter acontecido. Agora vamos imaginar todos esses sentimentos que estão aflorados em nós, trazendo agora à tona o que a gente já carrega de vidas passadas. O que a gente tem para consertar, para reparar, para pagar, não. Pagar é uma palavra que eu prefiro não usá-la. Eu prefiro usar reparar. Nessa encarnação, junto com essas pessoas. Ou seja, o ingrediente ficou bombástico. A gente misturou nitroglicerina pura. Então, um monte de sentimento exacerbado. Ansiedade, angústia, medo, rotina alterada, obrigação de convivência, porque eu não queria, mas eu fui obrigado a conviver. Saiu do meu controle e ainda assim as causas que eu trago comigo que precisam ser reparadas. Seja uma doença, seja uma animosidade com alguém, seja um desafeto que ainda vai chegar na minha família, na minha vida, não sei o quê, não sei. E muitas vezes ainda rodeada por desemprego. É óbvio, né, que esses comportamentos que já estão muito bem marcados virão à tona. E os conflitos vão explodir. É inevitável. Agora, o que é o legal disso tudo? Por que nós temos que dar graças a Deus? Porque não foi a pandemia que provocou isso. Isso tudo já estava em nós. Ela foi um gatilho. Quando a gente dispara um gatilho, sai de nós uma munição, que é exatamente aquilo que nós carregamos conosco.
Se saiu raiva, se saiu rancor, se saiu ódio, se saiu desregramento, se saiu... É o que eu tinha. Se saiu amor, é o que eu tinha. Então, a pandemia não causou nenhum transtorno a nós. O transtorno fomos nós que criamos, pela dificuldade de aceitação, pela dificuldade de entendimento, pela preguiça de nos colocar no verdadeiro papel em que estamos inseridos, porque dá trabalho ser pai, dá trabalho ser mãe, ser irmão é complicado. Agora que nós estamos vendo, porque a gente até então vivia no mundo do celular, no mundo do Facebook e dos filtros, que me coloca de olho verde, que tira minha barba, que tira minhas rugas e que eu fico perfeito, lindo, maravilhoso. Só não posso aparecer na frente de alguém ao vivo. Porque vai falar, uai, não, aqui, não tem problema, não, eu também faço isso. Ah, então tá bom. Então você sabe bem como é que é. Eu ir ali pro Cristo, ali no bairro Milionários, botar uma foto e falar que eu tô no Rio de Janeiro, né? Deitar na areia da construção, abrir uma cerveja e falar, tô na praia. Mentira! Você tá na areia da construção ali, você tá batendo laje, tá aí falando que você tá na praia. Mas é isso que a gente vivia. E aí vem aquele ditado: não há como trocar pneu furado de um carro com ele em movimento. É preciso parar. Então, se Deus entendeu que uma das formas que a gente tem de refletir nesse convite que nós estamos recebendo de transição de mundos, foi assim que nós falamos todas as vezes nas nossas orações: seja feita a vossa vontade. Ah, desde que não tenha pandemia. E não vale, né? Simples assim. Nós, então, disparamos um gatilho, entregando para frente aquilo que nós carregamos. E isso é bom, porque aí a gente está identificando na gente exatamente o que precisa ser trabalhado, o que precisa ser mudado dentro da nossa casa, dentro do nosso ambiente doméstico. E aí a gente vai ampliando. Eu tenho minha casa aqui, a minha família. A Dini tem a família dela, a Ângela tem a família dela. Né? São minhas irmãs, mas eles também estão nos seus núcleozinhos lá. E eu posso ajudá-los? Posso, assim como posso receber ajuda. Eu posso ajudar lá, a Bel, que está lá na casa dela? Posso? Ô, Bel, nós estamos fazendo assim, nós estamos fazendo assado, nós estamos não sei o quê. Obviamente que existe muita coisa errada, muita coisa ruim que atrapalhou tanto, mas existe muitas coisas boas, muitos grupos de pessoas que estão dispostas a trocar experiências. Quantos e quantos canais no YouTube mostrando as rotinas que precisam fazer, o tipo de brincadeira que precisa ter com os filhos, o que a gente pode estar fazendo. E a gente tem que lembrar que Deus nos entrega exatamente aquilo que a gente precisa, e não o que a gente quer. Os estudiosos do comportamento, o pessoal da psicologia, o pessoal, né, dos comportamentos entre pessoas, recomendam que nestes momentos de crise, né, e a gente estende para essa pandemia, nos ambientes familiares, nós precisamos manter o diálogo. Ah, mas manter o diálogo lá em casa, você porque não sabe como é que é lá em casa. Quando a gente pergunta para alguém assim, se eu falasse assim, ô Ângela, o que você acha do comportamento que eu tenho lá em casa? Se eu perguntei para ela, e ela me conhece, ela conhece meu núcleo familiar, eu tenho que estar disposto a ouvir o que ela tem para falar. Eu perguntei. Mas se ela fala alguma coisa que eu não agrado, que não me agrada, imediatamente eu derrubo a ideia dela. Mas é porque você não sabe como é que é. Você não. Peraí, eu perguntei o que você acha. Ela respondeu. E o que a gente faz? A gente derruba a ideia contrária porque dói. Porque a nossa soberba não aceita ser colocada em xeque. Não, eu não posso estar equivocado. Eu acho certo, eu acho que os meus filhos têm que ser assim, eu faço assim. Não, lá em casa a gente mete o chinelo. Ah, não, lá em casa não pode isso. Ah, não sei o quê. Não... Ok. Ah, ok, é isso, é o que você acha? Eu não acho. Ah, mas então você está errado, porque você vai ver. Então, ou seja, eles falam, mantenha o diálogo. Mas eu estou disposto a manter o diálogo?
eu estou disposto a ouvir alguém me pedir que reconcilie ou que reconsidere uma situação que eu patrocinei. Eles falam para a gente viver momentos de lazer. Criar, dentro do ambiente familiar, momentos que nos tragam diversão, que nos tragam alegria. Isso, de fato, é importantíssimo, porque nós perdemos muito disso, né? Os meninos aqui em casa, eles não sabem mais brincar sem que, a gente descobriu, sem que haja uma provocação, ou seja, o que os videogames fazem. Se entregar um jogo de tabuleiro, fica monótono, não dura 5 minutos. Mas aí a gente comprou um quebra-cabeça de 1.500 peças para montar juntos. Deu muito bem no início, quando a quebra-cabeça começou a ficar difícil, faltando poucas peças, obviamente que mas você está com essa aqui é daqui. Não, burro, essa encaixa aqui, burro. Ops, é para a gente divertir, né? Para brigar, mas não. Não é fácil. Até para criar momentos de lazer, nós precisamos ter jogo de cintura. Por quê? Porque tudo que eu acredito, tudo que eu vivi, que eu vivo, está aqui comigo. Empatia. Eles falam que é a situação da gente tentar colocar no lugar dos outros. Estou vendo a minha mãe online ali, ó. Durante muito tempo, né, eu, as minhas irmãs, falavam assim, mãe, vai viajar, mãe, né, vai passear, né, vendeu uma casa dela lá e comprou uma outra casa, aí tem um dinheirinho dela lá. Mãe, vai viajar, vai passear. Aí agora eu falo com ela assim, mãe, não sai. Não sai, pai, não sai. O que você precisa? Pão, eu vou comprar pão para você. Aí, no início, então, a gente tocava a campainha, punha o pão lá na porta e saia correndo. Porque não podia ver, não podia encontrar, não podia nada. Mãe, o que você está precisando? Não estou precisando de nada. Mas, olha, você sabe que mãe foi lá no ABC fazer compra? Ô, mãe, puxa vida, mãe, tem que ter responsabilidade. Não sai. Quer dizer, eu o tempo inteiro falava com ela para sair, para passear, e agora eu falo assim, fica aí. Não sai. Se precisar sair, eu vou aí. Como se eu pudesse criar um escudo protegendo de tudo. Que não é assim. Então a gente às vezes precisa colocar no lugar das pessoas e entender que elas também têm angústias, também estão ali precisando sair, precisando conversar, precisando. Mas não tem jeito, não tem jeito. Então o que a gente tem que fazer? Pois é o reinventar. É o reinventar. Buscar o transcendente, que eu vou trocar aqui pelo evangelho no lar, por estarmos, né, dentro de um ambiente, de uma reunião onde estamos nós espíritas aqui. E os não espíritas, que na verdade, né, que somos cristãos, mas que é o culto, né, cultivar o evangelho dentro do lar, ou seja, trazer Jesus, convidar Jesus para estar no nosso meio. Porque se a gente tem essa preocupação física com o isolamento social, com a máscara, com o álcool em gel, com essa coisa toda, é o culto do evangelho no lar que vai exatamente nos sanear a alma. Vai ajudar que todos esses sentimentos de angústia, de medo, de ansiedade, de raiva, de preocupação, de não aceitação, de tudo, fique mais dominado, fique mais seguro, que eu consiga diminuir o espaço deles dentro de nós. É só através da oração. Mas é difícil demais conviver na minha família. Eu não consigo perdoar o meu irmão, porque ele fez isso e isso comigo. Ninguém, né, que está aqui tem uma vida para falar assim, a minha vida é extremamente maravilhosa. E eu fiquei lembrando aqui agora daquela época que a gente pôde fazer a portabilidade. Já vi a hora, viu, Bel? Ok, só para te lembrar. Da portabilidade dos telefones. A pessoa que era da TIM, que era insatisfeita com a TIM, da Claro, que era insatisfeita com a Claro, da Vivo, que era insatisfeita com a Vivo, e de que mais, sei lá, e da Oi, que era insatisfeita com a Oi. Aí falou assim, agora o governo vai permitir a portabilidade. Você pode sair da sua operadora e ir para outra. Todo mundo saiu trocando. Vai para cá, vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá, vai para lá. Mudou alguma coisa? Não. Não mudou nada. Porque o que era reclamava da Oi foi para a TIM, o que era da TIM foi para a Oi, ou seja, elas continuaram com os mesmos números de clientes na média e todo mundo insatisfeito do mesmo jeito pelo tipo de serviço que é entregue aqui para a gente. Ou seja, vai trocar de família? Vão trocar? Vão. Vai dar o mesmo problema. Vai dar o mesmo problema.
Porque nós estamos todos em caminhada evolutiva. Então não tem nenhum anjo. Não tem nenhum anjo. É a arca de Noé. A figura da arca, né? Que Noé colocou embaixo as bestas feras, no meio os animais mais calmos, né? Que convivem, e em cima era a família dele. Mas as bestas estão lá no porão. E essa pandemia é como se tivesse pegado, né, numa figura, né, da Arca de Noé, balançou tudo e misturou. Misturou bicho bom com bicho bravo, bicho manso com bicho terrível, jogou lá para cima onde a família ficava, jogou a família lá para o porão. E agora? É isso que aconteceu com a gente. Então nunca esteve tão forte a ideia de Jesus Cristo do vigiar e orar. Por isso que quando a gente fala que a importância do culto, do buscar o transcendente, que é o que esses entendidos falam, é exatamente da gente entender que tem que ter alguma coisa mais forte do que só nós. Nós sozinhos não daremos conta. Para finalizar, números. Infelizmente, os números dessa pandemia, de uma maneira prática, nos assustam. O número de buscas, eu vi isso hoje no Google, por divórcios, orientações por divórcio, cresceu 9.900%. É um número assim, puxa. O número de fumantes aumentou fortemente, sobretudo entre as mulheres. O álcool também cresceu. Mas é claro, porque isso tudo nos faz esquecer, né? Os vícios nos fazem esquecer dos problemas. Então, cuidado. Cuidado, porque depois nós vamos nos decepcionar. Não adianta tentar, o fato de fugir do problema não quer dizer que ele deixou de existir. Ele vai continuar existindo. Quando aquele efeito passar, o problema continuou existindo e muitas vezes aumentou. Porque de dentro da minha fuga eu acabei patrocinando situações mais infelizes ainda. Então, pessoal, nós vamos interromper aqui, colocando à disposição para ouvir, né, as pessoas que tiverem impressões a serem colocadas, ou mesmo perguntas a serem feitas, se a gente conseguir responder. Mas, de uma maneira geral, a gente pode entender que a família, cabe à família a resolução de todos os problemas que chegam ao nosso planeta. Sejam os daqui, sejam os da Ásia, sejam os da Oceania, sejam os da Europa, aonde estiverem os problemas, vai ser através da família, que é uma lei natural, uma lei divina, resolvê-las. Então, viva a família, aproveite a família, cuide da família, né, e viva, essencialmente, a família. Não sei se a gente interrompe aqui, mas de qualquer forma eu agradeço. Peço desculpas pela correria, eu sei que eu falei correndo, porque a gente tinha muita coisa para falar, mas de alguma forma eu espero pelo menos ter despertado um pouco a curiosidade para que cada um repense o seu papel dentro dessa família e o que eu posso fazer para... Porque, gente, a gente pode odiar a nossa família, mas fala mal dela alguém. Quando fala mal, a gente pode falar mal, mas os outros não. Então, ou seja, a gente gosta sim, a gente fica com medo de falar que gosta. Então vamos passar a dizer que gosta sim e tratá-la dela como fosse um presente de Deus para a gente. Obrigado, que Deus nos abençoe, que a gente possa encontrar mais uma vez. Obrigado, né, a Bel, a Ângela, a turma do Eurípides, uma casa que a gente tem um carinho enorme, e até uma próxima vez aí. Mas nós estamos aqui ainda, né, para continuar conversando.